hoje, Cristo faz alguns alertas aos discípulos, mas também a cada um de nós. Ele diz que os seus seguidores, os seus discípulos, sofrerão perseguições. Essas perseguições vão chegar a tal modo que irão derramar seu sangue. Isto é, ele já estava então avisando aos apóstolos que eles iriam ser martirizados. No nosso caso, nós não corremos o mesmo risco como os primeiros cristãos corriam, de defender a sua fé até com a própria vida, visto que no Brasil essa perseguição não é de tal modo. Mas ainda existe no mundo perseguições contra os cristãos que necessitam defender a nossa fé com a sua própria vida. No máximo, eu e vocês iremos sofrer outros tipos de perseguições. Perseguições essas porque defendemos o nome do Senhor. Perseguições essas porque anunciamos o Evangelho da Boa Nova. Perseguições essas porque viemos à igreja. Essas perseguições muitas vezes vêm através de chacotas, vêm através então de palavras até ofensivas. As pessoas que não compreendem então quem é este Deus que eu e você depositamos a nossa fé, muitas vezes olham para nós, as nossas atitudes diante de Deus, diante da religião, e nos questionam e nos banalizam, porque nós vamos à missa, porque nós rezamos o Santo Terço, porque nós falamos de Deus ou de Nossa Senhora. Hoje em dia essa é a perseguição que nós sofremos. Nós não podemos falar de Deus e nem muito menos defender a nossa fé. Defender quando alguém banaliza a nossa religião. Desde sábado nós vamos vendo então nas redes sociais tentativas de defesa da fé, visto um show que aconteceu no Rio de Janeiro, que agride a minha, a sua, a nossa fé, utilizando-se de gestos, de símbolos da nossa religião, da nossa fé, de Cristo Senhor. Essas hoje são as perseguições, principalmente quando nós vamos defender a nossa fé. Ficam bravos, dizem que é direito então de expressar a sua ideia, e a gente não pode expressar a nossa. Mas Cristo também no Evangelho nos promete o defensor. Está chegando o momento em que o Espírito Paráclito descerá sobre nós, logo após a ascensão. Vamos celebrar a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre o cenáculo, sobre os apóstolos e sobre toda a sua igreja. Este Espírito defensor, este Espírito da verdade, que ilumina o nosso caminhar como igreja, que ilumina o nosso caminhar na vida cristã, como podemos escutar e ver na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos. Paulo encontra então as mulheres reunidas e ali elas acolhem a palavra de Deus, e ali elas abrem o coração para acolher a palavra de Deus.
O autor ainda destaca uma mulher, Lídia, a vendedora de púrpura, que abre todo o seu coração e abre toda a sua casa para acolher os apóstolos. É este Espírito, meus irmãos e minhas irmãs, que agindo em nós, nos faz então abrir não somente o nosso coração, mas também os nossos ouvidos. É que estamos ainda celebrando como Igreja Universal, como Igreja Católica, quando então olhamos para o sínodo da Igreja. É o tempo da escuta da Palavra de Deus. E não é somente a escuta quando nós ouvimos com os nossos ouvidos, mas a escuta é quando escutamos a palavra e essa palavra então transforma alguma coisa em nós, incomoda o nosso coração, a nossa mente, fazendo que nós tenhamos alguma atitude. Essa é a escuta verdadeira. Essa escuta que nos chama como igreja, como comunidade, a caminharmos juntos. Papa Francisco vem nos dizer que nós devemos caminhar juntos, isto é, aquele que está mais adiante, reduz a marcha, reduz os passos, aquele que está para trás, acelere-se um pouco para caminhar junto da comunidade, porque a comunidade junto vai poder então ser instruída ainda mais pelo este Espírito que escutamos Jesus falar no Evangelho. É Ele que vai conduzir a igreja, mas que vai conduzir a cada um de nós, permitindo-nos que acolhamos a Palavra de Deus. E quem foi a primeira mulher que acolheu a Palavra de Deus? Lídia? Não. A Virgem Maria. Quando então ela recebeu em sua casa a visita do anjo, ave cheia de graça, o Senhor esteja convosco. A manifestação do Senhor através do seu anjo já é então a presença de Deus, isto é, já é a palavra de Deus na vida de Nossa Senhora. E com toda a mensagem que o anjo Gabriel lhe deu, o que fez a Virgem? Abriu o seu coração, abriu a sua casa, abriu a sua vida, para que Deus agisse nela, para que Deus cumprisse nela todo o seu plano salvífico. E ela responde ao anjo: Fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. A Virgem Maria, então, para nós, meus irmãos e minhas irmãs, é por primeiro modelo da escuta da palavra de Deus. Ela é por primeiro modelo de mulher, de pessoa que se abre à ação do Espírito Santo. Será que nós, batizados, cristãos e cristãs, estamos nos abrindo à ação do Espírito Santo? Ou, muito pelo contrário, vamos nos fechando a este Espírito? Necessitamos, meus irmãos e minhas irmãs, confiar neste Espírito, confiar que o defensor vai fazer por primeiro a sua função que o próprio nome
dá ser o nosso defensor. Se nós somos e sofremos todas essas perseguições nos tempos atuais, é Ele quem vai nos defender, se assim confiamos. Mas, muitas vezes, nós temos dúvidas, perecemos, porque a nossa confiança não é por completo, não é verdadeira. Então, na primeira água que bate nas nossas canelas, nós já ficamos então preocupados, assustados e vamos assim deixando para trás. Não vou falar sobre isso não vou entrar neste assunto não vou entrar neste problema eu acredito em Deus e isso basta. Mas muitas vezes à nossa frente, ali a pessoa está agredindo a nossa religião, agredindo o nosso Deus, e para você isso é normal? Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, quando então recebemos pelas águas do batismo esta graça. E é por isso que nós precisamos confiar mais na terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque por primeiro Ele é o nosso defensor. Depois nós precisamos confiar neste mesmo Espírito, o Espírito da verdade, porque se nós estamos com Ele, a verdade reinará, a verdade será colocada sobre os telhados, como Jesus nos fala através das Sagradas Escrituras. Tudo que está escondido será colocado sobre os telhados, nada ficará escondido. Isso porque é o Espírito Santo que conduz a sua igreja. E quando o padre fala de igreja, nós não estamos falando aqui de templo, não, meus irmãos. Estamos falando de cada um de nós que formamos o corpo místico de Cristo. E é por isso, então, que precisamos caminhar juntos como comunidade. O corpo não é um corpo seria separado. Se eu tirar o dedinho aqui da mão do padre, ele faz parte do corpo? Não, ele é apenas um dedinho. Mas ele vai fazer parte do corpo quando ele está junto a essa mão, junto a este corpo. Não adianta você, meu irmão e minha irmã, ser cristão, ser batizado, se caminha paralelamente à igreja. Precisa caminhar com a igreja, precisa caminhar junto com a comunidade. Há um santo que nos diz: é melhor errar com a igreja do que acertar sozinho. Porque a igreja, que é o corpo místico de Cristo, e se nós queremos então ser parte deste corpo, precisamos caminhar com a comunidade, precisamos nos engajar na comunidade, precisamos ser comunidade. Maria estava com os apóstolos a todo instante no cenáculo. Maria estava com os apóstolos a todo instante na missão da igreja. Quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, Nossa Senhora estava fazendo compras? Não é?
Nossa Senhora estava com eles, reunida com eles. Ela, como padroeira dessa comunidade, é modelo para nós. Quem é devoto de Nossa Senhora de Fátima? Levanta a mão. Olha que bonito. Quando nós dizemos que somos devotos de um santo ou da Virgem Maria, nós precisamos olhar a vida do santo, da Virgem Maria e dizer: Senhor, eu vou me espelhar na virtude da paciência, na virtude da missão. Olhar então o modo de viver que Nossa Senhora teve e imitá-la. Aqui o padre disse já que ela é modelo de tantas coisas para nós, de escuta da palavra, da ação, de abertura à ação do Espírito Santo. Essa mulher que também viveu em comunidade, mas que também se coloca em missão como igreja em saída. E agora? O que eu e você vamos olhar então para a Virgem Maria de Fátima? O que nós vamos tentar imitar? Abertura à palavra de Deus? Essa abertura à ação do Espírito Santo? Sermos igreja como ela foi e é? Ser uma igreja missionária como ela se colocou em missão com os apóstolos? Se somos verdadeiramente devotos da Virgem de Fátima, precisamos olhar para ela e assim pedir não somente a sua intercessão, mas também imitar os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre.